Meus irmãos e minhas irmãs, uma alegria hoje a gente poder já estar pertinho da Semana Santa. Menos de uma semana nós vamos estar no Domingo de Ramos. Então, vamos meditar este Evangelho já preparando o nosso coração para a Páscoa do Senhor. O Evangelho está lá em São João, no capítulo 11, e se você estiver acompanhando pela liturgia diária, sem problema, porque eu vou ler a versão breve. Mas você pode também acompanhar pela sua Bíblia, né? A partir do capítulo 3, só vai ter algumas pausas que o padre não vai ler, tudo bem? Então vamos lá? Antes disso, vamos pedir o Espírito Santo de uma forma um pouco diferente. Talvez você não conheça essa oração. É uma oração própria do movimento sacerdotal mariano. Aqui no Brasil, especialmente no Mato Grosso, um padre, ele divulgava muito esse movimento e ele foi assassinado. E no dia 13 de junho ele será beatificado, declarado beato. Então o Mato Grosso vai ter o seu primeiro beato, logo o primeiro santo. Ele não nasceu no Mato Grosso, né? Ele era italiano, missionário, mas viveu a vida toda, até o fim da vida, ali em Jauru. Então eu vou ensinar para vocês essa breve oração. Ela diz assim: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, lá começa assim o Evangelho. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro, versículo 3, tá? Mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crê isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com Lázaro que não morresse? Que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia
que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, nós escutamos muitos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. E a transformação da água em vinho, curas, andar sobre as águas. Mas aqui está um limite humano, a morte. A morte é para nós, desde o pecado original, aquela barreira que nós não podemos passar. Hoje, nós entendemos que a morte é um limite concreto. Tudo que a ciência faz, muitas vezes, é para prolongar a vida humana. Fazemos tratamento, tratamos as doenças, nos prevenimos, né? Fazemos exames de rotina, lutamos. As nossas leis, né, na maioria, é para proteger a vida biológica. Por quê? Porque a morte é o nosso limite. E a morte é o limite diante do qual nós somos fracos, inúteis, incapazes. Até tem um ditado popular, a gente fala, vai morrer igual todo mundo, rico, pobre, todo mundo. Chega na morte, fica todo mundo igual. Meus irmãos, o maior inimigo da humanidade, o maior monstro que nós temos para enfrentar na nossa vida, hoje, neste Evangelho, se dobrou diante de Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo realiza o maior milagre dele, a ressurreição de Lázaro. E é por isso também que eles vão decidir matar Jesus e Lázaro. Né? Já falei várias vezes, a dureza do coração dessas pessoas não permitiu que elas enxergassem que Jesus era o Messias. O que eu gostaria hoje que nós tivéssemos no coração, primeiro, a nossa fé católica. Nós cremos naquilo que Jesus disse: quem crê em mim não morre. Né? Ele diz aqui: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Então, nós, católicos, cremos firmemente que nenhuma pessoa morta depois de Jesus tem a sua alma adormecida. Né? Nós cremos que quando a alma separa do corpo, o corpo é sepultado, mas a alma está viva, consciente e já participa de um primeiro julgamento ali, o julgamento particular, e já pode ver a glória de Deus. Então, meus irmãos, a forma como nós enfrentamos a morte, nós católicos, ela é muito diferente. Muito. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a nós vida eterna. Aqui na paróquia, você que é paroquiano já sabe o quanto que o padre é implicante com aquela frase que se popularizou: saudades eternas. Porque, por mais que uma saudade seja dolorida, ela não é eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu vida eterna, não saudade eterna. Essa frase é anticatólica, é uma frase pagã, não é uma frase cristã. Então, eu gostaria que nós olhássemos hoje para a morte. Muitos de vocês que estão aqui escutando, que estão acompanhando, já perderam entes queridos. Vocês sabem que eu também perdi a minha mãe. Né? E a nossa fé e a nossa esperança é que naquele túmulo não está mais aquele que nós amamos. Dói, a saudade dói. Até Jesus Cristo, nosso Senhor, chorou quando soube que Lázaro tinha morrido. Mas essa dor, ela tem fim. Todas as vezes que eu passo lá na Lions, diante do cemitério, lá da Lions, e faço o sinal da cruz, e rezo uma Ave Maria, às vezes eu abençoo quando estou passando lá na frente,
sei que o corpo da minha mãe está enterrado lá, não me vem um desejo louco de ir lá no túmulo dela. Por quê? Porque eu sei que minha mãe não está lá. Minha mãe está viva, na presença de Deus. É isso que nosso Senhor promete, é isso que a fé nos ensina. Então, eu gostaria que vocês que já sofreram a perda de alguém querido, e você que tem medo de perder alguém, hoje, neste domingo, dia da ressurreição de Jesus, reafirme a sua fé. Nós cremos que quem morre em Cristo não morre, né? A alma fica viva, recebe o julgamento particular e, com a graça de Deus, vivendo em Cristo, morrendo em Cristo, vai para a glória de Deus e no dia da ressurreição vai receber o corpo glorioso. Então, o que nós choramos e choramos? Saudade. Mas não é uma saudade eterna. Não é uma saudade eterna porque a promessa de Jesus é que Ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, meus irmãos, o maior medo da humanidade, que é a morte, em Jesus, não existe. Nós, católicos, quanto mais formos amadurecendo a nossa fé, nós vamos olhar para a morte simplesmente como um passo para encontrar Deus. Nós vamos olhar para a morte e se o maior medo da nossa vida, que é a morte, não tem poder diante de Cristo, na verdade não existe mais medo na nossa vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu gostaria que hoje, nesse domingo da ressurreição, você vai à Santa Missa, você vai conviver com a sua família, coloque todos os medos, inclusive o medo da morte hoje, aos pés de Jesus. Abrace hoje, nesse milagre de Lázaro ressuscitado, apesar que você sabe que a ressurreição de Lázaro ela é temporária, né? Porque Lázaro já não estaria pronto já para a glória, né? Já não é o corpo glorioso. Mas neste milagre da ressurreição de Lázaro, eu gostaria que você vivesse esse dia alegre e feliz, esperando a Páscoa, sabendo que nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e nos deu a vitória. Amém? Como tarefinha, então, anota aí no seu caderninho sobre os medos que vêm sobre a sua vida. Fale com Jesus quais são os medos que você tem, né? Inclusive o medo da morte, e fale com Jesus pedindo a Ele que Ele fortaleça o seu coração. Tenho certeza que essa será uma semana abençoada. Já aviso, vai preparando os ramos para domingo de Ramos, tá? Se você é da paróquia São João Bosco, acredito que a maioria é, nós estamos preparando sempre, né, a melhor Semana Santa da sua vida. Então, já se preparem para a programação da Semana Santa. Domingo de Ramos só tem 2 missas, 9h30 lá na São Mateus e 17 horas aqui na paróquia, não chegue às 18, já vai ter começado. 17 horas nós vamos para Nossa Senhora de Fátima para começar a procissão dos ramos, tá? E vai ser divulgado todas as datas da Semana Santa. Mas viva intensamente esses últimos dias da Quaresma, viva a Semana Santa, para que chegando no sábado de Aleluia você também se sinta já ressuscitado como Lázaro. Deus abençoe.